Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? E aí, tá chovendo aí? Aqui está chovendo. Graças a Deus. Irmãos, voltemos ao nosso estudo sobre oração. Senhor, ensina-nos a orar. Esse é o nosso objetivo com esse estudo. Esse semestre, irmãos, estamos trabalhando só esse assunto. Como devemos orar. Irmãos, em nome de Jesus, não entenda que esse assunto seja maçante, não perca o interesse por ele, porque é esse assunto, é o conhecimento dele, a prática desse assunto que irá facilitar, que irá dar as condições reais para que você tenha um relacionamento com o Pai. Ouvir Deus falar, falar com Deus, ser respondido por Ele, um sim, um não, um espere, compreender essas respostas. Porque, irmão, se não for assim, nós seremos meramente religiosos. Seremos pessoas que vão à igreja, pessoas que fazem orações repetidas, vazias, sem esperança de resposta, sem saber o que pedir a Deus, pedindo coisas que não têm absolutamente nada a ver com o caráter de Cristo. Então, irmãos, em nome de Jesus, não tenhamos esse assunto por enfadonho. Em nome de Jesus. Se você tem tido, ore a Deus e fale: Senhor, transforma-me, muda-me. De verdade, irmãos, eu peço aos irmãos. Oremos. Senhor Jesus, estamos diante do Senhor mais uma vez, nessa terça-feira à noite, nessa terça-feira chuvosa, que nós agradecemos ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Senhor, a nossa reunião, abençoa, Senhor, o nosso estudo, fale aos nossos corações, gera, Senhor, em nós, em nome do Teu Filho, Pai, consciência real do que estamos fazendo. Pai Santo, que possamos viver verdadeiramente a Tua Palavra, que possamos viver verdadeiramente, Pai, um relacionamento com o Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, ensina-nos a orar. É o nosso pedido essa noite. Amém. Vamos lá. Vamos ler Mateus capítulo 18, versos 19 e 20. Vamos dar uma ampliada no nosso conceito de oração. Em nome de Jesus. Capítulo 18, versos 19 e 20. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Irmãos, nós temos um amontoado de regras aqui que nós falaremos sobre elas. E um ponto que nós percebemos aqui é que há uma ampliação com respeito ao nosso modo de orar. Tudo que nós vimos até agora, tudo que nós vimos está relacionado com: entre no seu quarto, em secreto, e fale com seu pai em secreto, que ele te responderá em secreto, em secreto, em secreto. Não é isso que nós estamos vendo até agora? Só porque aqui nós temos uma virada de chave, nós temos uma ampliação, que é: onde estiverem 2 ou 3, no meu nome,
esse ponto é chave no meu nome. Ali eu estou no meio deles. E olha só, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra, não percamos o verso 20, estando em nome do Senhor Jesus, ligado aos negócios do Pai, não aos nossos próprios. Se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então vamos lá. Aqui está falando, irmãos, de unidade. Mas não é uma unidade falseada. Não é uma unidade no sentido meramente físico. Aqui está falando de uma unidade espiritual entre dois ou três que concordam. E esses três, estando concordados, quem mais está no meio deles? Se eles estão ali em nome do Senhor. Que está no meio deles é o próprio Deus, Senhor Jesus Cristo. É o que o Senhor está dizendo aqui. Mas, irmãos, isso precisa ficar claro. Isso precisa transformar as nossas mentes, transformar o nosso ser. Nós precisamos entender o porquê que nós nos reunimos. Nós nos reunimos também para ajudarmos uns aos outros, para concordarmos uns com os outros com respeito aos negócios do nosso Pai. Então, por que nós vamos à reunião? Por que nós temos a reunião domingo? Não é meramente, irmãos, para a gente sorrir, para a gente cantar uma música animada, bater palma, ouvir uma palavra. Não. É também, e esse é o ponto-chave das nossas reuniões, é para que nós possamos ajudar uns aos outros em oração, em unidade. Unidade. Onde houverem dois ou três reunidos no nome do Senhor. Ali ele está no meio. Tem um salmo que diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce a cabeça, a barba, a gola, a orla de Arão. E ali, observa isso, e ali, naquele lugar, o Senhor já derramou as suas bênçãos. Então, irmãos, existe um tipo de bênção que só é liberado pelo Senhor a partir da unidade, a partir dessa unidade verdadeira, desse amor uns para com os outros. Essa unidade, irmãos, que não é menor do que a nossa unidade com o próprio Deus. Porque nós amamos a Deus, não é? Nós já sabemos tudo que isso tudo que isso implica, nós já sabemos. Quando eu falo eu amo a Deus, já está implícito. Eu o sirvo, eu creio nele, eu busco os negócios do Pai em primeiro lugar, antes dos meus. Enfim, eu amo os meus irmãos, porque não tem como eu amar a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amo os meus irmãos a quem eu vejo. Então, tudo isso está implicado dentro disso que eu estou falando para os irmãos. Verdadeira unidade. Uma verdadeira unidade. A concordância, irmãos, percebem? Estou buscando destrinchar um pouquinho o texto. Vamos lá. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra inteira, irmãos, dois ou três, ali o Senhor está no meio. Isso fala de uma unidade verdadeira. Agora vem a próxima palavrinha. Concordarem
a respeito de qualquer coisa. Concordarem a respeito. Concordar, irmãos, não é meramente um consentimento. Não é consentir. Concordar é você participar de um mesmo espírito. Esse concordar, esse cordar aí tem a ver com o coração. Terem um só, medita nisso, irmão, terem um só coração com determinadas coisas. Então, quando nós nos unimos na congregação para orarmos, é necessário que nós estejamos ali com um mesmíssimo propósito, com um só coração. Uma só mente, uma só vontade, uma só emoção, voltado para os negócios do Pai, voltado para a excelência, voltado para a exaltação do nosso Senhor Jesus, voltado para o sanar dos problemas dos irmãos que estão à nossa volta, sabendo que nós dependemos também daqueles irmãos para termos os nossos problemas sanados. Eu dependo que os irmãos concordem comigo. E os irmãos dependem de que eu concorde com os irmãos de verdade, em uma verdadeira união. Irmãos, por isso, ou pela falta disso, que nós vemos tantas igrejas, tantos ajuntamentos de pessoas tão frágeis, tão fracos, tão doentes, tão cheios de problemas estruturais. Pela falta desses princípios. Avaliemos-nos. Quando você vai à congregação, quando o pastor está orando, a pessoa que está fazendo a abertura lá está orando, e ele ora e fala para que Deus abençoe aquela reunião, sabe, você fala amém com que maneira? De que maneira? Apenas consentindo? Ou você fala concordando? Quando fala assim, peço uma oração para mim aí, para minha filha, uma oração para o meu cônjuge, como é que você se coloca nessa oração? Qual tem sido o nosso posicionamento nessa colocação? Como de fato uma pessoa que está ali para cooperar, tendo um só coração, uma só mente, uma só disposição, ou nós estamos ali meramente a consentir? Consentir é assim, irmãos. O pastor fala assim, irmãos, nós precisamos levar a palavra de Deus. Nós precisamos visitar as pessoas. Irmãos, vamos fazer uma reunião no lar, na sua casa, para que você possa chamar o seu vizinho, a sua vizinha, e eles conhecerem um pouco mais da genuína palavra de Deus? Então, você tem dois posicionamentos. Você pode dizer amém, consentindo, tipo assim, ok, vá lá, faça, com quem quiser, se der, como der, ok, amém, tá beleza, tá, vai. Ou você pode ter um só coração. Ou você pode estar em concordância, em um só coração. Você tomando de conta, tomando frente, agindo em conformidade, jejuando em favor dessas reuniões nas casas, sendo instrumento de Deus para levar a palavra de Deus nas casas, sendo uma pessoa que chama as pessoas para ir nessa reunião das casas, uma pessoa que age em conformidade. Não é aquela pessoa que diz, ok, vai lá. Às vezes, irmãos, isso acontece com os próprios da nossa casa. Senhor, eu vou lá na congregação e falo, Senhor, ou eu peço ajuda, né, para alguém,
Faça uma oração para mim, para que Deus mude a vida dos meus filhos. Para que Deus transforme a vida dos meus filhos. E aí essa pessoa faz uma oração e eu falo amém. Amém, concordo, concordo. Seus filhos agora serão obedientes. Amém. Seus filhos agora estudarão melhor. Deus tá... Amém, amém, amém. E quando eu viro as costas, eu não tenho o mesmo coração que a pessoa que orou por mim. Eu já jogo o celular na mão do meu filho e deixo correr frouxo. Quando meu filho briga com a mãe, faz uma feiura com a mãe, eu ouço e faço vista grossa. Eu faço que não estou nem ouvindo, que não estou nem vendo. Percebe o que é um agrupamento onde existe uma unidade verdadeira, sabendo que sabendo que nós dependemos uns dos outros para recebermos de Deus, porque há um tipo de bênção, há um tipo de coisa que Deus só de bênção, de bênção. Desculpe, irmãos. Que nós só recebemos a partir da unidade. Só a partir da unidade. Então, uma concordância verdadeira não é vá lá e faça. Não é amém, 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 eu concordo. Não. É uma concordância de ter um só coração. Irmãos, é assim que você se reúne onde você congrega? Quando você sai à tarde, quando você chega o domingo, por exemplo, você já desde após o almoço, você já começa a dizer algumas palavras para que Deus abençoe aquela reunião, para que Deus trate a cada um, para que Deus se mostre forte na vida de cada um, para que possam estar lá à noite, para que os problemas, as necessidades sejam abordadas pela palavra que será dita, que o louvor possa tocar as pessoas e você concordando com o louvor verdadeiramente sobre o que você está ouvindo. É assim que você vai para a congregação? Ou é totalmente voltado para si mesmo? Então, irmãos, isso aqui é para nós aprendermos a orar. Precisamos desenvolver essa unidade verdadeira. E é aos pés do Senhor. E precisamos estar em plena concordância. Concordar em verdade, em espírito, concordar no crer. Esse no crer, irmãos, o que é o crer? O crer é você agir em conformidade. Com a palavra que você recebeu, com o que você entende, com o que você crê. Então, são textos, irmãos, assim, caríssimos para nós. Porque se nós não entendermos passo a passo do texto, nós agiremos mal. E não é meramente entendermos, nós precisamos também praticar. É necessário a prática. É necessário entendermos onde nós estamos e praticarmos isso. Pedirmos a transformação de Deus em secreto, para que nós possamos ser úteis a Deus em unidade. Ser instrumentos de Deus em unidade. Nós vimos aqui, eu comecei por aí e dei a ênfase no início, já no versículo 20. Voltemos a ele agora. Irmãos, tudo isso em torno do nome de Jesus. Em torno do nome dele. Os negócios do Pai. E aí, irmãos, é que nós poderíamos falar muita coisa. Aqueles que estão reunidos em meu nome. Irmãos, qual é o nosso interesse ao nos reunirmos? Precisa ser, irmãos,
a glorificação do Filho. Precisa ser a glorificação do Filho. Irmãos, nas nossas reuniões, irmãos, medita nisso, em nome de Jesus. Precisa estar explícito, ou pelo menos estar implícito ali. Alguns pontos quanto às nossas reuniões. Precisam abordar. Nós precisamos, irmãos, entender a palavra. E essa palavra, ela precisa nos admoestar, precisa nos direcionar para um lado ou para outro. Nós precisamos descobrir em que nós estamos sendo falhos, em que nós estamos pecando. O quanto uma reunião assim, ela precisa constranger o nosso coração. Ela precisa forçar o nosso coração em determinada direção. Isso tudo, irmãos, tem a ver com uma reunião. Ela precisa forçar o nosso coração em determinado sentido. E, por fim, é necessário ficar claro em que essa reunião glorificou a Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui já fica muito claro se nós estamos voltados para nós mesmos. Eu saio da minha casa aqui e vou para a congregação voltado para mim mesmo. Eu não tenho essa consciência ou esse interesse de servir. Ser boca de Deus na vida daqueles que estão reunidos comigo. Então eu vou para a congregação, fico lá, faço o que me der na telha, se me der, concordo com uma coisa, não concordo com outra, vem uma palavra que eu acho interessante, então eu presto atenção, nossa, que legal. Mas vem uma palavra que hoje não é só não é... O intuito de Deus hoje não é me edificar ou me admoestar, mas é admoestar o meu vizinho aqui do lado. Então, o meu interesse se perde, e aí eu saio, vou lá fora... Vou ao banheiro porque eu não estou interessado naquilo. Ou eu pego o celular, ou eu pego a Bíblia e fico lendo. Percebe? Não há unidade, não há concordância real. Não há o interesse pelo outro. Nós, quando agimos assim, nós não estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, no nome dele. Em muitas coisas, irmãos, nós não temos a força para orarmos, para nos desvencilharmos daquele pecado, para vencermos aquela guerra, seja ela qual for. Então nós dependemos disso. Onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio. E tudo quanto você pedir, tendo concordado, uma concordância real, o Senhor há de fazer. Precisamos nos reunir para sermos suportes. Reunirmos... Vamos ler alguns textos aqui. Romanos capítulo 15, verso 30. Romanos capítulo 15, verso 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo, irmãos, medita nisso. Nós temos aqui o apóstolo Paulo falando com os irmãos, eu te peço, eu rogo, rogar é mais do que pedir, irmãos, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, luta junto comigo. Luta junto comigo nas orações a Deus a meu favor. Mas o apóstolo Paulo não é o pastor? Não é o apóstolo? Então não é ele que deveria orar pelas pessoas e dispensar a bênção e ser uma espécie de vice-deus? Não.
Então ele está dizendo, ore comigo a meu favor. Lute comigo. Então, irmãos, eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, na obra de Deus, lute comigo. Me ajude em oração. Ore pelos meus filhos, ore pela minha família, concordemos. Ore pelo seu cônjuge, concorde, mas de verdade, irmãos. Ore para que Deus levante pessoas para a pregação. Ore para que Deus possa, em nome de Jesus, salvar o seu marido, salvar a sua esposa, salvar as pessoas à sua volta. Mas assim, porque eu também estarei fazendo isso. E aí, lutemos juntos em oração. Lutemos juntos em oração. Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 11. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo dependia disso, ele contava com isso, assim, verdadeiramente. Onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, a pessoa vai orar e vai romper, e vai dar certo, e vai ser. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 11. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, observe o ponto aqui, ajudando-nos também vós, com as vossas orações. Percebe essa unidade, essa necessidade que há de estarmos juntos em oração? Mesmo espírito, mesmo pensamento, mesma mente com respeito aos negócios do Pai. Efésios capítulo 6. Versos 18 e 19. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, olha que necessidade que temos. Olha como nós devemos funcionar. Com toda oração e súplica, sabe assim? Suplicando a Deus pelos nossos irmãos. Orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Vigiar e continuar, perseverando. E súplica, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Precisamos orar uns pelos outros. Precisamos ter um só coração, uma só mente. Verso 19. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido os mistérios do Evangelho. Percebe o apóstolo Paulo sempre pedindo oração. Então, irmãos, muitas vezes nós nos reunimos na casa de Deus para recebermos ali aquele alimento, né? Irmãos, a reunião é um lugar para nós nos darmos em oração aos irmãos que estão ali em volta, às pessoas, aos pastores. Vamos lá, estamos terminando. Colossenses capítulo 4. Verso 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos os mistérios de Cristo, pelo qual também estou algemado. Olha, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus abra a palavra.
Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele depende, ele sabe disso e ele conta com isso. Irmãos, o seu irmão do lado, da esquerda, da direita, ele conta com isso, ele precisa contar com isso. Irmãos, eu, como pastor, a Clarissa, e nós contamos com isso. Com que os irmãos concordem, tendo um só coração. Agora, muito cuidado, porque se onde você congrega, você percebe em você a inveja, dissolução, percebe esse tipo de coisa, você não tem um só coração, você na verdade tem interesses mórbidos com respeito às pessoas que estão à sua volta, quer ver o menino cair mesmo, machucar, quer ver o menino reprovar mesmo na escola, quer ver o pastor... Sabe, irmãos? Aí tá muito longe disso aqui. Aí o seu trabalho é se colocar diante do Senhor e pedir que o Senhor te limpe disso. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1, e a gente termina. Finalmente, irmãos, orai por nós. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Observou aqui, irmãos, sempre que o apóstolo Paulo se coloca na condição de pedir oração, oração em unidade, ele tem em vistas sempre os negócios do Pai. Quando nós nos reunimos, nós precisamos ter em vistas os negócios do nosso Pai. Irmãos, está escrito, é o que está aqui. É o que está aqui. Então, esse é o Evangelho, esse é o cristianismo, irmãos. Pai, em nome de Jesus, revele-se a nós. Pai Santo, ajuda-nos, Pai, a termos uma unidade verdadeira, a termos, Senhor, interesse real pelos nossos irmãos, a percebermos a dificuldade espiritual, a dificuldade física, a dificuldade psicológica de cada um dos irmãos e concordarmos com eles em oração, em unidade, porque assim o Senhor está no meio e será dado pelo nosso Pai que está nos céus, estando nós todos ali em Teu nome. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos corações, ensina-nos, revele-se a nós, eu te peço. Em nome do Teu Filho Jesus. Dá-nos, Senhor, uma noite abençoada, um restante de semana que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, envie esse vídeo a outras pessoas e até domingo de manhã vamos dar início ao nosso próximo livro. Com Deus, abraço.